Muito bem. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer uma boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui junto comigo nessa tarde, de bastante aprendizado, bastante compartilhamento de informações. O assunto de hoje, ele parte bastante da educação musical inclusiva. Então, seria interessante a gente começar, tentar deixar o nosso evento o mais acessível possível, né? Então, o que eu posso dizer é que nosso vídeo ele vai ficar disponibilizado depois no YouTube, como nos anos anteriores, né? Então, eu poderia dizer a vocês que eu sou o professor Rodolfo, eu tenho um pouco menos de 20 anos de experiência dentro da sala de aula, e hoje eu estou falando dentro da minha casa. Aqui atrás tem uma cortina ensolarada. Eu sou um homem de quase 40 anos que tenho estatura mediana, peso mediano, tenho cabelos pretos. Estou utilizando hoje uma blusa de lã de tonalidade azul. Estou de fone de ouvido. E para as pessoas que não estão nos enxergando hoje, nós vamos começar com o máximo de audiodescrição possível. Bom, o assunto de hoje, ele trata de educação musical para pessoa com síndrome de Down. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês para ser um pouco do nosso guia de hoje. E caso vocês tenham algumas perguntas, vocês podem colocar aqui no bate-papo, que eu vou começar a colocar as palavras-chave, né? E depois no finalzinho a gente pode tirar todas as dúvidas, e se tiver alguma pergunta bastante importante no meio da nossa apresentação, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Só mais um minuto, enquanto isso as pessoas estão entrando. Eu vou colocar um compartilhamento de tela, de parte de tela, que eu acho que vai ficar tão bom quanto. Estou vendo alguns colegas aqui também, não todos, mas na minha tela não aparece todos, mas aparece alguns. Raquel, boa tarde, quanto tempo faz que a gente não se vê? Daqui a pouquinho eu vou vendo os outros colegas. Bom, pessoal, eu fiz os slides também da maneira mais acessível possível, com um fundo preto e as letras em tamanho 32, em amarelo, para que as pessoas com baixa visão consigam enxergar. No nosso slide de hoje, no nosso canto superior esquerdo, tem o logo do Congresso Online do CAEM, com algumas cores e um logotipo parecendo um pedaço da clave do sol, e em seguida, com letras amarelas, escrito Educação Musical da Pessoa com Síndrome de Down, na modalidade online, práticas e resultados, e eu sou o professor mestre Rodolfo Genosson de Conte Medeiros. A nossa palestra de hoje, ela tem alguns tópicos bastante importantes, que fala a respeito dos alunos com necessidades educativas especiais, o modelo pedagógico bidocente do projeto que a gente vai discutir com vocês hoje, que iniciou em 2019 e teve um agrupamento de 30 adolescentes jovens, tá bom? Um tópico bastante importante para todos nós que estamos aqui hoje, que às vezes é um tópico recorrente para muitos professores que trabalham dentro da educação especial, mas é aquilo que significa os alunos com necessidades especiais. Muitas vezes a gente encontra muitos professores, muitos colegas dizendo: eu não sei lidar com tal aluno é difícil, tal aluno, eu acho que ele se enquadra dentro dos alunos com deficiências ou alunos com necessidades educativas especiais, mas será mesmo? Né? Então aqui eu coloquei um trecho da lei que diz aquilo que são realmente o público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, nós temos aqui dividido em 3 partes, né? Os alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Também os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais, na comunicação, estereotipias motoras, e se incluem nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger,
síndrome de Rett, transtorno desencreativo da infância, e os transtornos invasivos sem outras especificações, aqueles transtornos que não conseguiram ainda encontrar os diagnósticos. E ainda um terceiro ponto, são os alunos com altas habilidades e superdotação, aqueles alunos que apresentam um potencial elevado, né, acima da média, com grande envolvimento das áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, né? Então a gente tem os fatores intelectuais, de liderança, psicomotora, artes e a criatividade. Isso faz parte da lei. E o projeto que eu vou discutir com vocês hoje, os alunos eles se enquadram dentro deste patamar dos alunos com necessidades educativas especiais, que são os alunos com síndrome de Down. Ou seja, são alunos que têm impedimentos a longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. O projeto de hoje, ele fala sobre educação musical da pessoa com síndrome de Down, e eu coloquei um texto aqui para vocês, que é de uma colega, a Ana Célia Viana, e ela fala uma situação bastante importante, né? Que é a atividade musical. Eu vou ler para vocês, e a gente vai tentando tratar o que significa isso que a Ana Célia escreve, né? Ela coloca assim: a música é uma atividade que oportuniza inúmeros proveitos para quem a desenvolve. Estudar música desenvolve aspectos que estão além do contentamento sensorial do ouvinte, pois favorece o desenvolvimento da comunicação, da interação social, da autoestima, da concentração, do trabalho em equipe, da criatividade, da expressão, imaginação, interpretação, do tônus muscular e da linguagem. Essa citação da Ana Célia Viana, ela vem ao encontro de tantos outros pesquisadores que desde o começo da década de 90 estudam a educação musical especial, educação musical na perspectiva inclusiva, que está a Jolie, a Viviane Louro e a Lisbeth Soares, né? Mas um problema que a gente se depara é um problema que vai contra a praxis de pedagogia musical, né? A gente encontra muitos colegas trabalhando educação na perspectiva terapêutica, né? Então a gente precisa entender que a música, de certa forma, ela oportuniza sim todos esses proveitos que estão marcados, mas ela não é a única fonte de ajuste de todos esses proveitos, né? Então a gente escuta muito, o fulano, meu filho, tem uma dificuldade de concentração e eu vou colocar ele para estudar música, né? Acreditando que a música vá trazer o quê? Concentração para essa criança, para esse adolescente. Vai trazer? Obviamente que vai trazer, mas a música também precisa de concentração para que o feitio musical ocorra, né? Então aqui eu coloquei para vocês, olha só, a respeito deste projeto que eu vou contar para vocês um pedacinho deles hoje, que é a respeito da praxis pedagógica, né? Então a experiência que a gente precisa ter em sala de aula, ela não pode se restringir apenas à situação terapêutica ou assistencial, né? O que a gente encontra muito no Brasil, e a gente viu muito na literatura daquilo que aconteceu e que acontece ainda, mas desde a década de 90 na educação musical brasileira, é a discussão dentro dos tópicos de musicoterapia, né? E quando a gente fala de tópicos de musicoterapia, a gente não está falando de educação, né? Por mais que as duas vias cheguem ao mesmo resultado, como, por exemplo, a professora Viviane Louro defende na tese de doutorado dela, ela diz com todas as letras, no final, na conclusão, ela diz que tanto a ótica terapêutica quanto a ótica da educação para a pessoa com deficiência chega no mesmo resultado. Mas eu, enquanto professor, eu tenho que pensar na educação. Se eu fosse um musicoterapeuta, obviamente que eu ia pensar dentro do viés terapêutico, mas dentro da educação
musical das pessoas com deficiência, é muito comum a gente se deparar com muitos tópicos em musicoterapia, né? Mas o projeto que a gente vai conversar hoje, ele limita-se apenas e unicamente, exclusivamente, à praxis pedagógica musical, que é aquilo do nosso assunto de professorado. O trabalho de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação alternativa, que eu conversei com vocês o ano passado, né? Sobre comunicação alternativa. E o que eu penso, na verdade, do porquê da comunicação alternativa, né? A comunicação alternativa, para aqueles que ainda não se depararam com esse assunto, ela é uma necessidade para quem? Ela é uma necessidade que facilita o quê? Né? Então, a comunicação alternativa, ela está designada para as pessoas que não têm a comunicação típica, a comunicação de maneira verbal, a comunicação mais usual, né? Então, um ponto bastante importante da comunicação é o direito da comunicação, é o poder básico, né, que a comunicação traz para todas as pessoas, né? A comunicação, ela permite que você faça tudo aquilo que você espera da sua vida, né? E a comunicação alternativa, ela está aí para quê? Para possibilitar o acesso de todas essas pessoas que não têm a comunicação de via oral. Então, vou colocar um textinho bem curtinho aqui, de uma colega, que é a Deliberato, que ela coloca o seguinte, que a comunicação é uma capacidade que possibilita aos indivíduos o acesso ao conhecimento, ao compartilhamento de ideias, à expressão de desejos, sentimentos. É uma habilidade obtida e compartilhada entre os indivíduos em um meio social que pode ser transmitida de diversas maneiras, pelos gestos, pelos olhares, pelo sorriso, pelo choro, pelo grito, pelos movimentos e também pela fala e pela escrita, né? Então, dessa maneira, a comunicação, ela passa a ser o quê? Uma necessidade humana. E ela é um direito. E ela é um poder básico. E quem diz isso também é o Estatuto da Juventude de 2013. E daí, quando eu falo... Cadê meu próximo slide? Quando eu falo de comunicação alternativa, no ano passado eu falei para vocês com mais veemência desse sistema de comunicação, que é o Figure Notes, que ele fez parte da minha dissertação de mestrado. Para quem não esteve ano passado comigo, eu fiz um mestrado em autismo e comunicação alternativa e educação musical, dentro do Núcleo de Desenvolvimento Humano da Universidade de Santa Mara, 2017-18. E eu fiz o estágio docente em Helsinki, na Finlândia, e lá eu tive acesso a esse sistema de comunicação. A gente precisa entender também quais são os sistemas de comunicação que nós utilizamos. Voltei todos os slides, gente. Quais são os sistemas de comunicação que nós utilizamos em música? Quais são as respostas, vocês sabem? Né? A gente usa uma notação convencional aí, com clave de sol, clave de fá. O que mais que a gente usa? A gente usa cifra, não é verdade? E esse sistema é um sistema diferente, né? É um sistema que prevalece as cores, as formas geométricas, mas ele tem todo o embasamento da notação musical convencional, né? Por que esse sistema ele se utiliza de cores e formas geométricas? O que é que a gente sabe das pessoas que têm deficiência intelectual e têm dificuldade de comunicação? A gente sabe que na educação infantil, desde quando essa criança foi inserida dentro do meio escolar, que foi apresentado para ela as cores primárias, foram apresentadas formas geométricas, e esses conteúdos de formas e cores, eles começaram a ser desenvolvidos desde que a criança tem 2 anos, 2 anos e meio.
Então, quando esse sistema musical ele é formado, ele já entende que muitas das crianças já têm um pré-requisito, né? Então, se a gente observar o nosso sistema musical convencional, clave de sol, clave de fá, clave de dó, ou seja, ou melhor, um sistema musical que a gente utiliza 5 linhas, né? E essas 5 linhas, elas delimitam a altura, né? E realmente é um gráfico de altura que sobe e desce. E também delimita o quê? Espacialidade, que determina a nossa duração. Então, este é um gráfico cartesiano com duas fontes, né? E é necessário a gente ter uma habilidade matemática, muitas vezes muito mais desenvolvida do que apenas um reconhecimento de formas geométricas e cores, né? Vocês podem observar que as cores escolhidas, elas seguem um padrão um pouco diferente daquilo que a gente observa em tantos outros sistemas que nos é apresentado aí no norte-americanos, né? Então, muitas vezes a gente tem um do que é vermelho, depois a gente tem um laranja, amarelo, verde. De fato, assim, eu já não me lembro mais quais são as cores que os Boomwalkers aí eles utilizam. Porque eu estou tão focado no Figure Notes ultimamente, assim, nos últimos anos, que eu não lembro mais quais são as cores. E uma pergunta que eu fiz para um dos idealizadores dessa metodologia, que é o professor Marco, e o professor Carlos, eu perguntei ao professor Carlos, mas por que essas cores? Né? Ele falou assim, porque são as cores mais distantes no espectro de cores. Né? Então, se você tem vou ensinar a criança a tocar do, ré, mi, ré, do, e você tem vermelho, laranja, amarelo, são todas cores dentro do mesmo espectro. Né? Então, a possibilidade desse estudante confundir as cores é bastante grande. Né? Uma outra situação que acontece é que muitas das pessoas que têm deficiência intelectual, que têm síndrome de Down, perdão, elas confundem duas cores, que é o azul e o verde. Isso por causa de uma deficiência dentro do globo ocular, dos cones, dos bastonetes, que não reconhecem essas cores com bastante precisão. Então a gente pode perceber que não tem tantas variações, quer dizer, não tem nenhuma variação de azul, azul claro, azul escuro, e nem verde, verde claro e verde escuro. E às vezes a gente encontra aqueles tecladinhos, os xilofones de brinquedo que a gente compra aí, que vê por aí, que tem lá azul claro, azul escuro, roxo, lilás, né? Que a meninada adora, mas de maneira voltada para a pessoa que tem dificuldade de acuidade visual, fica bastante difícil isso, né? Então, as cores do Figure Notes, elas seguem essa ordem aí, né? Para quem precisa agora de uma descrição da imagem, na nossa imagem abaixo do slide, nós temos um teclado de piano, onde cada uma das teclas tem um adesivo com cores correspondentes. Então, no do, eu tenho numa oitava médio grave um quadrado vermelho, depois um quadrado marrom, quadrado cinza, depois azul, preto, amarelo e verde. E depois a gente passa para a próxima oitava com círculos. Então começa círculo vermelho, marrom, cinza, azul, preto, amarelo, verde e passa para a próxima gama do piano, do teclado, com o triângulo. E cada uma dessas gamas tem um símbolo geométrico, tá bom? O que a gente entende? Eu vou seguir o slide e vou voltar ao slide, né? A gente pode colocar tanto essas nomenclaturas, esse touch and play, né? No teclado do piano, como em outros instrumentos. Aqui eu tenho dois outros exemplos muito simples, assim, de um xilofone e um baixo, né? No xilofone segue ali a mesma ordem das notas do teclado do piano, porém no baixo não. No baixo segue ali um pouquinho diferente. Se vocês observarem com mais clareza esse baixo, ele também é um instrumento adaptado. É um instrumento que só tem duas cordas, ele tem uma outra afinação,
Ele não tem 4 cordas, porque esse é um instrumento que na escola a gente já está utilizando ele com duas cordas. Mas Então ele segue uma outra, uma outra normativa, né? Uma outra afinação, né? Ah, e daí você tem outras notas, outra ordem, né? Porque também no violão, a primeira nota do violão não é dó, né? No ukulele, a primeira nota do ukulele não é dó. E se a gente para pensar, nem no piano, a primeira nota do piano não é dó, é lá, né? A primeira oitava grave lá, a nota é lá, né? Então, a maioria dos nossos instrumentos nesse projeto, ele segue essa adaptação dos instrumentos, tá bom? O que a gente eu posso mostrar para vocês aqui rapidamente essa equivalência daquilo que a gente tem de notação tradicional para notação no figure notes. Então, uma nota longa, ela tem esse desenho que vocês estão vendo, que é uma bolinha e um rabichinho comprido, né? Durante 4 tempos. Ah, mas a semibreve não vale 4 tempos, ela vale dentro do compasso 4x4, do compasso 2x2, compasso 6x8. Ah, cadê os valores? Então, neste método, eles simplificaram e a semibreve ela vai valer 4 semínimas, né? Não tem nenhum problema dela valer 4 semínimas, não tem nenhum problema da gente sempre encontrar um compasso 3x4, 4x4. E dentro do sistema figure notes nunca é apresentado a fórmula de compasso, né? É apresentado os quadradinhos, as notinhas, tem uma divisão bastante simples entre um compasso e o outro, que a gente vai ver no próximo exemplo. Mas essa situação de contagem de compasso, ela passa batido porque também existe uma licença de trabalhar bastante a pulsação e com outras metodologias, né? A gente não pode apenas trabalhar dentro de uma metodologia, né? E eu vou contar para vocês isso daqui a pouquinho também. Então vocês podem observar aí a mínima, que tem uma bolinha e um rabichinho um pouquinho menor, a semínima, que são os círculos, e depois as colcheias, que é um círculo achatado, né? Aqui tem todas as amplificações com a notinha dó, mas a gente vai ter outras exemplificações com outras notas também. Se vocês pararem para observar, olha só como que está aqui um exemplo desse asa branca que nós fizemos, né? Ele está basicamente escrito por frases, né? Por que por frases? Porque eu vou ensinar essa música para o meu aluno tocando e cantando, né? O que é interessante vocês observarem é que no final da primeira frase tem um quadrado branco, vocês estão vendo? Esse quadrado branco é o quê? A pausa, né? A pausa, ela é um silêncio, então o quadrado está em branco, né? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho vermelho, marrom, cinza, preto, preto, cinza, azul, azul e pausa, né? É muito importante quando a gente quando a gente escolhe uma metodologia de ensino, a gente se sustentar nessa metodologia, né? Eu acho que o maior desafio de trabalhar com o figure notes com uma pessoa com deficiência em geral, e nesse caso desse projeto que eu vou falar para vocês, estou falando com tanto pessoal com deficiência, com síndrome de Down, é a gente não misturar as linguagens, né? Porque se eu estou apresentando as cores, eu estou apresentando as cores. Se eu estou apresentando o nome das notas, eu estou apresentando o nome das notas. Mas aqui, nessa metodologia, quando eu fiz o treinamento na Finlândia, eles tiram as notas musicais, só as cores. Não interessa o nome das notas, né? O nome das notas não importa muito, pelo menos no começo, né? Para que os alunos tenham uma integração muito maior com este tipo de linguagem e depois, lá na frente, a gente começa a realmente colocar o nome das notas aos poucos, né? Mas certamente que quando o aluno tem uma abordagem somente nesta metodologia, ele vai fazer melhor, né? E o resultado nas nossas aulas é que, de fato, ele se apropriou dessa linguagem, né?
é quase igual assim, a gente está dando aula, nós estamos fazendo aula na escola regular, todas as disciplinas em português, e a gente tem uma aula de inglês onde o professor escreve a leitura fonética embaixo das palavras em inglês. A gente não está aprendendo a língua inglesa, a gente está aprendendo ali uma outra coisa que eu não sei exatamente o que é. Mas aqui também, a gente não vai escrever o nome das notas nas cores, a gente não vai falar para o aluno onde está a nota sol, não, vou falar para ele onde está a notinha preta. Onde está a nota preta? Aperta aqui o preto para mim. Né? Espera um pouquinho, faz para mim essa primeira frase, vermelho, marrom, cinza e assim por diante. Né? Para que ele tenha apropriação somente de uma linguagem. Existe uma transição para notação convencional? Existe, né? Como vocês podem perceber nesse próximo exemplo, a gente tem no número 1 somente a notação com figure notes. No exemplo número 2, tem uma primeira transição, onde as notinhas do figure notes estão alocadas dentro de um pentagrama. Depois, no exemplo número 3, a gente tem já uma clave de sol com pentagrama, escrito na linguagem convencional, mas as notas pintadas. Né? Agora, será que eu preciso fazer essa transição? Né? E o que eu escolhi, eu ouvi bastante quando eu estava na Finlândia é o seguinte: a respeito dessa transição, a gente precisa fazer a transição se o aluno quiser, porque ele teve acesso, primeiramente, a esse tipo de linguagem. E também se ele está apto, se ele tem habilidade para fazer a transição. Porque quando eu estou somente aqui na... Vamos colocar uma situação. Espera um pouquinho que eu fiz bobagem aqui no meu... Mas já voltou. Quando eu tenho, por exemplo, uma situação que eu trabalho somente essa linguagem que eu acabei de circular aqui, que é a linguagem de padrão convencional do figure notes, e o aluno já está tocando uma série de músicas. No momento que eu começo a fazer a transição, ele vai começar a sentir dificuldade. Né? Se eu não fizer essa transição de maneira bastante planejada, talvez dê tudo errado. Né? Se eu passo direto da número 1 para a número 3, aí eu tenho certeza que vai dar errado, porque na número 3, primeiro que eu não tenho o padrão de duração. Né? Cadê o padrão de duração? A gente precisa observar que é o seguinte: essa letra que eu vou colocar aqui para vocês, ela tem um significado, não tem? Ela tem qual significado, essa letra? Quem disse para vocês que essa letra tem esse som? Né? Quem disse para vocês que esse som tem esse formato? Quem disse para vocês que essa letra tem esse formato? Ela pode ser escrita também desta maneira. E que ela pode ser escrita desta maneira. Que ela pode ser escrita desta maneira. E tem tantas outras fontes que a gente pode escrever esta letra que repercute num som. Né? Então, quando a criança ela começa a ser alfabetizada, geralmente a gente escolhe, né? A escola, ela faz uma escolha, ela começa a fazer o quê? Com letra bastão, né? Ou letra maiúscula, letra minúscula, geralmente começa com letra maiúscula, né? E aqui também nós fizemos uma escolha, a gente está aqui no patamar número 1, né? E no nosso projeto, me foi perguntado alguns meses atrás, né? E eu coloco aqui, olha, de respeito à transição para a notação musical convencional, esta ainda de fato não é uma preocupação nossa, né? Nesse projeto, uma vez que a assiduidade dos estudantes, ela tem caráter flutuante, pelo menos no nosso projeto. As turmas são rotativas, né? E se eu mantenho uma notação musical não convencional, melhor, se eu mantenho o figure notes, isso vai trazer acesso permanente aos alunos ingressantes. Então, a gente tem uma característica que eu acredito que não é só na minha escola que a gente tem essa característica. Eu acho que é uma característica que repercute para todos nós, né? Para todos os ambientes. E todo mundo deve compartilhar dessa situação que é um problema, que são os alunos flutuantes, né? Alunos que entram e saem. E se eu mantenho uma linguagem única, eu posso entrar e sair
ou melhor, os alunos podem entrar e sair durante o ano, durante o semestre, e todo mundo está falando a mesma língua, né? Já pensou se a gente começa a falar o seguinte, olha, a gente tem na aula da escola regular, no primeiro bimestre se fala português, no segundo se fala italiano, no terceiro se fala inglês e no último se fala sueco, né? Então a criança que entra no primeiro bimestre, ela acompanha, né? Faz a transição, vamos supor ali que dê tudo certo, mas a criança que entra, fez uma transferência e entra direto no segundo bimestre com uma outra língua, ela não vai saber acompanhar, né? Então, por isso que no nosso projeto a gente colocou que a gente vai manter o mesmo tipo de linguagem. Deixa eu ver se eu consigo passar mais slide. E daí sim, aqui eu tenho um gráfico para mostrar para vocês o que foi feito dentro do modo presencial e no modo online, né? Vale lembrar uma situação que eu coloquei lá no começo, que esse projeto, ele começou em 2019. Ele começou em abril de 2019. Eu estou aqui falando com vocês e anotando informações, tá bom? Ele começou em abril de 2019. Então, ele teve um semestre inteiro, mais um pouquinho, né, do final de abril até junho, e daí em dezembro finalizou. Quando voltamos em 2020, nós tivemos, se não me engano, 5 aulas presenciais. Começou a pandemia, né, que ainda se estende até agora. Os alunos tiveram aula online até setembro, né? Em setembro nós voltamos com as aulas presenciais, mas não foram todos os alunos que voltaram com a aula presencial, né? Depois de 2021, as nossas aulas voltaram de maneira presencial, em fevereiro, mas em março nós voltamos a fechar. E daí esses alunos voltaram meados para nós, né? Voltaram a fazer aula no final de maio para junho, né? Esperando a vacinação, etc. e tal. Então, se a gente contabilizar, a maior parte de todos esses alunos, eles fizeram aula, em sua maioria, no ensino online, né? Então, deixa eu ver se tem mais um. Aqui. Então, é muito importante a gente observar como que aconteceu essas aulas no modo online. Então, eu vou fazer um resumo bem rápido dessa tabela, de maneira bastante... Algum colega está com o áudio aberto, Amanda? E vou fazer um resumo bastante informal, depois a gente lê com calma cada um cada um dos itens, né? Se vocês quiserem dar um print de tela, vocês fiquem à vontade. Mas o que a gente precisa entender? Por exemplo, se eu estou trabalhando somente dentro de um sistema convencional, né? Com pauta, com colcheia, o que eu posso fazer com tudo isso? Eu posso fazer ditado melódico? Eu posso. Eu posso fazer ditado rítmico? Posso. Eu posso fazer leitura à primeira vista? Eu posso. Eu posso trabalhar repertório? Posso. Esqueci de alguma coisa? Me ajudem. Eu posso fazer uma série de atividades dentro de um tipo de linguagem lá com clave de sol, clave de fá. Se eu faço uma imersão em outro tipo de linguagem, e essa linguagem, uma das bases dessa linguagem, ela é dizer que tem todas as características da notação convencional em música, então significa que usando o figure notes eu consigo fazer leitura melódica? Sim. Eu consigo fazer leitura rítmica? Sim. Ditado rítmico? Sim. Ditado melódico? Também. Eu consigo fazer leitura à primeira vista? Consigo. Consigo trabalhar repertório? Consigo. Ou seja, tudo aquilo que a gente trabalha dentro da nossa linguagem lá, com tate, titá, grave, médio, agudo, reconhecimento de tetra, de tríade, tudo, a gente consegue também fazer com o figure notes. Obviamente que a gente tem que fazer o quê? Adaptação de conteúdo, né? Que daí é um outro assunto que a gente pode conversar num outro momento, né? Mas se eu posso fazer com um aluno típico um ditado com notas, do, ré, mi, e ele vai escrever para mim no caderno dele, mostrar
aqui na tela para mim o resultado do Ré Mi, o meu aluno com síndrome de Down também. Eu vou tocar no meu piano do Ré Mi, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Do, todas as possibilidades de um ditado melódico. E ele vai pegar o card dele vermelho, vai mostrar na tela. Ele vai emparelhar o card vermelho com o material que ele tem na casa dele, que a gente enviou previamente, que ele imprimiu, que ele colocou, que os pais ajudaram. Ele vai mostrar para mim como que ele escreveu isso, né? O ditado rítmico, o ditado melódico. Ele faz a leitura à primeira vista que eu coloco na tela do computador e ele toca no instrumento dele que está adaptado, né? E assim por diante. Então, olha só, rapidamente, né? Que agora já são 1h37 e a gente termina daqui 13 minutos e eu gostaria de abrir para perguntas. Mas se eu faço exercício de atividade de coordenação motora no presencial, eu também faço no ensino remoto. A diferença é que eu gravo um vídeo, envio para as famílias e todo mundo faz em casa, grava, me manda de volta e eu corrijo para ver se está tudo certo, né? Dou dica, refaz, isso aqui não ficou bom, faz de novo, né? Olha, bate o pé com mais força e assim por diante. Se eu faço exercício de leitura rítmica e melódica no modo presencial, utilizando essas proporções, inteiro, dobro, metade, contagem de tempo, pausa de um tempo, eu também faço isso no modo online, né? Creio um material em vídeo, como que vai estar sendo feito o desenvolvimento rítmico que os alunos estão fazendo, né? Se no modo presencial eu apresentei o código, que é a linguagem do Figure-Notes, no modo online eu também fiz isso. Eu fiz exercício de pareamento de cores, exercício de pareamento de figuras de valores e assim por diante, assim como eu faço na leitura tradicional, né? Se eu faço uma aplicação dos instrumentos adaptados, eu coloquei assim, teclas, cordas e percussão, né? Na aula online também, cai numa barreira de acessibilidade que nem todos os alunos têm instrumento, né? Mas a gente trabalhou isso durante a pandemia de uma maneira muito tranquila. O que eu sugeri a todas as famílias que entrassem nos grupos de pais, né, de WhatsApp, de Facebook e Telegram, e solicitassem uma doação, um empréstimo de um instrumento, qualquer instrumento, para os alunos continuarem fazendo as aulas. A gente conseguiu, se não me engano, 14 instrumentos emprestados, doados e assim por diante, né? Então os pais fizeram as adaptações nos instrumentos e muitos alunos conseguiram continuar com a aplicação da linguagem do Figure-Notes em casa nos seus instrumentos, né? Tivemos barreiras? Obviamente que sim. Eu não estou falando aqui só de um cenário 100% próprio para a educação musical. Obviamente que a gente sabe que é uma dificuldade gigantesca, mas o fato de muitos alunos já terem instrumento em casa, a gente conseguir mais 14, se o meu projeto tem 30 alunos, a gente conseguiu, acho que no máximo, 20, 25 instrumentos. Então, acho que assim, 5 alunos ficaram sem instrumento, né? Só que desses 5 alunos que ficaram sem instrumento, o que eles fizeram? Eles fizeram ditado, fizeram leitura, fizeram exercício de coordenação motora, né? E quando eles voltaram para a aula presencial, eles voltaram muito bem. Eles voltaram já sabendo a linguagem e daí, obviamente, que a gente teve que fazer uma transição da aplicação disso para o instrumento, para a bateria, para o baixo, para o teclado. E foi muito mais rápido, foi muito melhor do que ele ter ficado offline durante toda a pandemia, né? E depois aqui, olha só, o que a gente fez no modo presencial? A gente fez de repertório, né? A gente fez bastante repertório. Fizemos apresentação de teatro, fizemos uma série de coisas. E no modo remoto, a gente não conseguiu fazer da maneira que a gente queria a montagem de banda, né? Desses nossos alunos. Mas a gente fez o quê? Leituras curtas com um desenvolvimento rítmico um pouco maior, né? Então aqui fizeram Meritinho Carneirinho, Brilho Besteirinha, Asa Branca, Diana e uma série de outras músicas, né? Dentro do sistema do Figure-Notes. Esse quadro, eu acho que o que elucida mais assim daquilo que a gente fez de atividade dentro do modo online, né? Uma coisa que eu acho que é cabível para todos nós é o seguinte, é observar que todos nós somos professores de música. A gente tem que ter o nosso aluno perto. Se a gente não tem o nosso aluno perto,
Ele não participa, ele sai da escola e todo mundo sai perdendo. A escola sai perdendo, o professor sai perdendo, o projeto sai perdendo. Então, quando a gente iniciou a pandemia, né, quando iniciou-se a pandemia, o ano passado em março, a gente teve que se programar do dia para a noite, né? Todos nós, eu e todos nós aqui, que estamos, nós 49 aqui na turma e todos os outros que estão nas outras salas, para que a gente não perdesse o nosso aluno, né? E para a gente foi uma preocupação muito grande de como que a gente ia fazer com os nossos alunos com deficiência, né? E o nosso projeto, ele tem, o ano passado ele tinha 30 integrantes, e a gente, hoje, nós temos desses 30, 27, né, que saíram agora, por outros motivos alheios à pandemia. Então, de fato, durante a pandemia, a gente conseguiu segurar ali, né, no pulso, para que esses alunos ficassem com o conteúdo. Né? Opa. Rapidamente, né? O que eu pude observar nesse modelo online, né, através dos vídeos de antes e depois, que eu tenho certeza que vocês também gravaram muitos vídeos de antes e depois, né? Então é interessante porque no modo presencial a gente não tem vídeo, né? A gente não costuma gravar aluno no começo, quando a música não está ainda pronta, quando a leitura ainda não está boa, né? Mas a gente tem muita coisa gravada. Então, essa análise, ela mostrou que os alunos tiveram mais apropriação da leitura musical, da execução musical, lembrando que é uma leitura musical do Figure-Notes, né? E quando eu falo de leitura e execução, a gente precisa entender que isso é uma prática de liberdade. O aluno tem liberdade para tocar aquilo que ele quiser. Obviamente que a gente encontra em qualquer lugar uma escrita para o Figure-Notes, mas existe um banco de dados de Figure-Notes na Finlândia que qualquer pessoa pode utilizar porque segue uma linguagem que eles estão usando, né? Então, o aluno, ele tem a liberdade de estudar em casa, fazer a leitura dele de maneira bastante independente, que é isso que a gente busca bastante dentro da educação inclusiva. Qual que é o diferencial do nosso projeto aqui na nossa escola? É um projeto que a escola apostou no modelo pedagógico bidocente. Então, as nossas turmas desse projeto, que a gente chama de Música para Todos, ele tem 2 professores, né? Eu sei que é difícil para a escola manter isso, mas o projeto ele segue com essa excelência, e é difícil dizer isso porque eu estou dentro do projeto, então é difícil a gente falar assim, eu trabalho com excelência, né? Mas não, o projeto está acontecendo porque tem 2 professores pensando, né? Então, tudo aquilo que a gente acha que vai acontecer lá na frente, um já pensou, o outro já pensou, um já fez, já pensou numa atividade, compartilhou, observou um aluno de uma maneira e eu observei de outra, a gente conversa, uma troca de olhar dentro da sala de aula já resolve muitas vezes o problema em si, né? A gente não está falando somente de planejamento de aula, mas é de estratégia de sala de aula de resolver o problema bastante rápido, né? E aquilo que muitos de vocês, eu tenho certeza, que observaram é que durante a pandemia a gente precisou ter um contato direto com os pais, com os familiares, com os responsáveis, né? Então isso forma uma parte substancial no desenvolvimento de todos esses alunos, né? O que a gente também pensou agora nesse momento de volta às aulas presenciais a partir de agosto é que a gente vai continuar fazendo atividades em casa por meio de vídeo com auxílio dos pais, para que os pais também se apropriem do meio musical, não é? Deixa eu observar se tem esse material está disponível. Quem pergunta é a Jéssica. Sim, eu posso disponibilizar, e a Amanda já falou para mim já faz tempo que nós temos somente mais 10 minutos, né? Eu gostaria de abrir agora, Amanda, para perguntas, né? Eu vou pedir para que vocês observem o Instagram da escola. Eu tive um problema bastante grave tecnológico, que eu perdi o vídeo no meu telefone celular e eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas esse vídeo está disponível no Instagram da escola, que é a Intermezzo Escola de Música, que vocês vão ver lá no Instagram. E tem um vídeo bastante didático para vocês observarem aquilo que nós fizemos em todo modo online, né? Como que os alunos fizeram
as leituras, como que eles se portaram nos exercícios psicomotores, como que as famílias estão ali observando isso. Então, se vocês entrarem lá no Intermezzo Escola, posso colocar aqui, Amanda, alguém levantou a mão? Fernanda levantou a mão. Fernanda, enquanto eu vou colocando o endereço aqui, você pode abrir o seu microfone e pode fazer a pergunta, tá bom? Olá, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Eu gostaria de saber se existe um curso com você, se existe uma maneira de aprender melhor este método para estar adquirindo, porque eu acho incrível. Eu sou uma amante de educação inclusiva, faço pós em musicoterapia, mas eu Uhum, penso assim como você, que existe afins terapêuticos, mas não sim. pode existir a parte musical realmente, né? De ensinar a música, de fato. Então, queria saber se existe um método, um curso, uma maneira de fazer, de aprender isso melhor a fundo. Fernanda, aí a gente bate num ponto que de direitos autorais, né? Então, aqui no Brasil, nós somos 3 professores que fomos para a Finlândia para fazer a certificação e esse método finlandês ele está registrado na Drake University na Escócia e a gente, obviamente que aqui no Brasil a gente segue alguns padrões não muito corretos de compartilhamento de informações. Mas eu acho que seria muito problemático eu dar um curso desse, porque a Drake University ela faz esse curso. Então agora no meio da pandemia eles disponibilizaram um curso uh, que para mim, eu fiz o curso junto com uma outra colega e esse curso ele estava disponível em inglês, esse curso está disponível no nosso horário Brasil 6 da manhã, porque ele foi disponível na Escócia. É um curso de aperfeiçoamento nem Figure Notes. Todo o material do Figure Notes, os livros, etc e tal, ele tem um registro de direitos autorais bastante grande. Então, eu não sou professor credenciado para ensinar o Figure Notes, né? O que a gente pode fazer? A gente pode entrar no site do Figure Notes, que é o figurenotes.org, e tentar entender como funciona o método, comprar um método deles e trabalhar e tirar dúvida com os colegas. Mas, de fato, ensinar a metodologia, Fernanda, infelizmente eu não posso. Eu não tenho esse credenciamento para fazer isso. E o que eu posso dizer para você é que somente eu, professora Ana Célia, e mais uma outra professora no Rio de Janeiro que tiveram acesso à metodologia. E agora lá na nossa escola, na Intermédios, o professor Heitor junto comigo, trabalhando super bem. Né? O que eu volto a dizer para vocês é o seguinte, entrem lá no Instagram da escola, procurem lá pelo meados de abril, assim, o nosso vídeo para vocês olharem, tá bom? Como que foi feito todo esse trabalho. Peço milhões de desculpas de não ter o vídeo disponível aqui, porque o vídeo estava no meu celular até semana passada. E daí eu fiz uma limpeza profunda e apagou absolutamente todos os vídeos de tudo o que vocês possam imaginar e eu não está disponível mais no celular e eu achei que ia estar disponível e não está. E eu entrei em contato com o professor Heitor hoje e ele está viajando, não conseguiu também entrar na nuvem para me enviar, mas nós temos o vídeo disponível no Instagram da escola, que tem muita informação boa lá, vocês vão gostar de entrar. E assim que eu tiver o vídeo, eu peço para Amanda ou para Valéria enviarem para vocês, que eu sei que a gente tem a nossa lista de discussão aqui. Tá bom, Fernanda? Eu vou fazer um adendo que é incrível, né, gente? A gente reclama, agora eu vou falar como professor para outros colegas para finalizar. A gente reclama dos nossos alunos que eles fazem as aulas com as câmeras fechadas, né? E aqui somente eu e a minha chefe Selma estamos com as câmeras abertas. Né? Então, o ano passado na pandemia, a gente reclamou um monte que os nossos alunos estavam com as câmeras fechadas e eu acho que a gente aprendeu com eles, né? Que a gente vai ouvindo e olha lá o pessoal arrumando o cabelo, abrindo as câmeras. E a gente foi aprendendo, acho que com eles, essa história de fechar as câmeras, né?
E é interessante a maneira desse ensino online, né? Que a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, né? A gente aprendeu a prestar atenção numa coisa e fazer outra, né? E os nossos alunos também, eles fazem uma coisa, faz outra, e a câmera está aberta, ele está ali conversando com o amigo, a hora que você pergunta, cadê tal coisa? Ué, tal coisa assim, assado, professor, já te respondi, né? Mas eu queria também ver a carinha de vocês para saber com quem eu estou falando, assim, né? De vez em quando aparecem alguns nomes que a gente conhece e não são todos os nomes que a gente conhece. E eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam seguros em casa e que a maioria de nós, acho que já estão todos aqui vacinados, né, gente? Porque todo mundo aqui tem bastante experiência, né? E espero que vocês tenham um ótimo congresso. E se tiver mais alguma dúvida, fica o meu e-mail. Espera um pouquinho, cadê o restinho da minha apresentação? Está aqui. Ah, além do e-mail, gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu tenho um grupo de Facebook que é o Psicopedagogia e Educação Musical. Entrem lá, acho que é muito mais fácil de eu responder os assuntos, porque os assuntos eu vou respondendo de maneira mais aberta para todo mundo, que eu acho que a dúvida de um é a dúvida do outro. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo do Psicopedagogia e Educação Musical o link do Instagram que está o vídeo, combinado? E não adianta, eu tenho esse grupo, gente, vocês vão ver que tem lá 3.200 pessoas no grupo. Eu prometo para vocês que eu não faço nenhuma propaganda. Nada, não tem propaganda de nada, só tem propaganda de palestra gratuita, tá bom? Minha e dos colegas que trabalham com educação musical. Então, não vai ser um grupo lotado de coisa para vender, livro para vender, material, não tem nada disso, tá bom? E eu até fiquei assustado quando eu vi que tinha tanta gente no grupo. Então, agorinha mesmo, dei uma olhadinha lá no grupo e eu vou colocar o link do vídeo do Instagram da escola, que é até interessante que já está com os direitos liberados, todos os pais já escreveram por cima, se vocês quiserem conhecer outras demandas, vocês estão ali presentes. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde. Eu espero muito, muito que em 2022 a gente esteja presente lá no CAEM 2022, que a Valéria nem deve ter falado de CAEM 2022, mas eu tenho certeza que vai ter, né? Tenho certeza absoluta, né? Mas uma coisa engraçada, olha só, o meu tempo já passou, mas eu vou falar mais uma vez, mais um pouquinho. Que eu conversei com a Valéria no começo desse ano, né? Que a gente não tinha certeza se ia acontecer online ou presencial, mas obviamente que o online ele traz tanta comodidade para a gente que está tão longe, né? E ele traz o quê? Ele traz acesso. Porque o congresso, ou qualquer outro congresso que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, ele traz acesso se você tem conectado à internet, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou filiado a uma associação norte-americana que ela trabalha somente com intervenção precoce. Né? Porque como eu estou ligado bastante à parte de autismo, né? Então faz muitos anos que eu estou ligado à ICEI. E a ICEI ela tem um congresso que acontece todo ano. E todo ano são importantíssimas pessoas do mundo todo fazem parte desse congresso. E os congressos são assim, Nova Zelândia, no ano seguinte, China, no ano seguinte, Itália. E daí, o que eles vão fazer agora no próximo? Online. Então, é um super congresso que a gente vai participar de casa, né? Então, por mais que eu tenha certeza que ano que vem a gente vai participar desse nosso congresso do CAEM, lá na Unip Barcelar, que é um espaço maravilhoso, ótimo, eu tenho certeza que a Valéria vai pensar em todas as pessoas que não podem participar e vai deixar o congresso online sim. E se ela não deixar, pode ter certeza que vai ser um pedido meu e eu vou pedir muito para que todo mundo possa participar, cada um dos seus cantos do Brasil aí, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima tarde, né? Um bom congresso a todos, que agora vai começar outras salas às 14h e ótimo ver vocês todos aqui. E vamos lá no grupo do Facebook que eu vou postar agorinha mesmo o link para vocês assistirem o vídeo. Um beijo para vocês e uma ótima tarde, bom final de semana. Bom congresso a todos. Tchau, tchau. Kicking your can all over the place, singing we rock you.
ti, tá. Em seguida, tá. Pá, ti, ti. Pá, pausa. Qual que é a cor? Aí. Isso. Titi, 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 titi. Sua vez. Titi, titi, pausa. Bem. Muito bem. Tá. Pausa. Vai. Tá. Tá. Pronto. Titi. 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 Sua vez. Tá, tá, titi, titi. Muito bem. Você. Titi, titi, tá, tá. Muito bem. Titi. Titi. Tá. Tá. Muito Tá. bem. Muito bem. Tá. Tá. Muito bem. Tá. Titi. Titi, titi. Pausa. Pausa. Tá. Tá, sua vez. Titi, pausa. Tá, 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 tá. Titi, titi, tá. Tá, tá, tá. Muito bem. Tá. No teclado. Tá. 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 Tá.